Olá pessoal, bem-vindo ao Além da Zona do Crepúsculo. Tá? Olha só, a ideia desse programinha é a gente conversar sobre cultura pop. Então a gente vai conversar sobre quadrinhos, sobre cinema e entre outras coisas correlacionadas. Mas a gente vai falar um pouquinho também dos problemas urbanos, tá? De coisas que acontecem no mundo moderno, né? Nos males do século. A gente vai falar de dilemas existenciais, de conflitos humanos. Porque eu penso que é interessante a gente falar de ficção, a gente viajar nas asas da imaginação e da fantasia, mas a gente vive um mundo muito conturbado, muito difícil. Então é importante que a gente tenha os pés no chão, tá? Então a gente vai falar também sobre as questões humanas, né, reais. Bom, a propósito, meu nome é George, tá? E hoje eu queria falar sobre um quarentão. Esse quarentão, ó. Tá todo mundo vendo? Pois é, ele tá com 41, tá caminhando pros 42 anos de idade aí. É o Alien, o oitavo passageiro. Alien, o oitavo passageiro é um desses filmes, ou dessas obras-primas, porque eu considero ele sim uma obra-prima, em que tudo deu certo, tá? Tudo deu certo. Desde a concepção inicial da história em si, do filme, né? Já terminado, já concluído, tudo funcionou. A história é muito boa, foi escrita pelo Daniel Banon. A direção é magistral, ela é do Ridley Scott. O elenco é primoroso. Ele é capitaneado pela Sigourney Weaver, que até então ela era desconhecida, mas que hoje ela está no meu top 10 das melhores atrizes, e que dá uma ênfase dramática impressionante, sabe? Que não tem como você não sofrer com ela o que ela sofre no filme. Você está ali assistindo. O cenário foi criado por um outro artista chamado Carlo Rambaldi, que faz um cenário maravilhoso. Olha, hoje você vê muito filme moderno, ficção científica também, e outros gêneros parecidos, e que você talvez não consigam recriar um cenário tão fantástico como aquele. Não é? A ação toda se passa dentro de uma aeronave, né? A maioria da ação ela se passa dentro de uma espaçonave, então aqueles corredores escuros, aquele monte de tubos brotando das paredes, aquela fiação, aqueles equipamentos eletrônicos, aquela luminosidade em tons de azul e de negro. Olha, é fantástico, a coisa é primorosa mesmo, realmente é um trabalho excelente. E aí eles chamam para criar a criatura, o alienígena, né, que é o nosso alien, um artista suíço chamado H.R. Giger. Eu não sei se pronuncia bem Giger, sabe, o Hans, mas eu chamo Giger porque é parecido com o meu nome, George, né? Então, assim, eu pronuncio Giger. Mas o Giger, ele era muito conhecido já na sua terra, no seu país, por conta de que ele tinha criado uma espécie de escultura e de pinturas e fotografias em que combinavam seres humanos, criaturas vivas, com estruturas mecânicas, né, industriais, né, em aço. Você via rostos brotando de aços e de maquinários que ele chamava essas criaturas de biomecanoides. Então o alien ele é todo composto assim, né? Ele parece, né, um monstro com um robô, né? Então você vê, ele tem uma estrutura toda mecânica que vai ajudar muito no suspense do filme, porque ele se confunde com o cenário, né? Ele tem nas costas, parecem umas turbinas, e não sei, ele se confunde. Então você fica tentando imaginar onde ele está e ele pode estar em qualquer lugar e você não está vendo, porque ele é tão parecido com a estrutura mecânica da nave que você não consegue se aperceber. Ele dirá os personagens, né, do filme tentando fugir dele. Mas a história começa
é uma nave, né, de mineração que cruza o espaço, extraindo minério de planetas longínquos. E essas viagens elas são tão longas que eles têm para que eles não envelheçam durante a viagem, eles dormem em câmaras criogênicas, não é? Eles deitam ali e meio que hibernam e ficam conservados. Eles não envelhecem durante esse período, porque as viagens são muito longas. E a história começa assim, né? Eles estão todos dormindo, viajando a caminho de casa. Mas na metade do caminho, o computador principal da nave, que eles chamam de mãe, mas que de mãe não tem nada, porque é uma mãezinha perversa que não ajuda em nada. Olha, você assiste o filme que vocês vão entender o que eu estou colocando, o que eu estou falando para vocês. Ela desperta, tira eles da câmara criogênica. E por quê? Porque há um chamado, um chamado, um pedido de socorro, que é interpretado como pedido de socorro. E uma das diretivas dos contratos na empresa que eles trabalham diz que se isso acontecer, eles têm que descer na nave para investigar porque se alguém está precisando de ajuda e coisa e tal. Então eles são obrigados a, no meio do caminho ainda, faltando anos, sei lá, 1 ou 2 anos de viagem para chegar em casa, eles têm que descer nesse planeta. E eles descem então para investigar, né? E aí, quando eles vêm a bordo, eles trazem uma estranha criatura. Bom, essa criatura vai se transformar no alien, né? E aí o resto do filme é eles tentando fugir, né? Tentando escapar dessa criatura que aparentemente é imbatível, né? E que ataca com ferocidade e mata de forma violenta. Então, aí você começa a sofrer junto, né, com esses personagens. E assim, prepare-se porque o suspense é incrível. É uma coisa incrível, o suspense do filme. Mas acontece que Alien não é só isso, tá, gente? Embora tenha tudo isso que eu estou falando para vocês, ele vai um pouco além, tá? Por isso que eu acho que o H.R. Giger foi fundamental nisso, porque ele confunde as suas criaturas, que ele chama de biomecanóides, com seres humanos e com coisas e equipamentos industriais. Porque o filme fala muito disso, né? Dessa luta do homem contra a máquina, né? E em que ele, quanto mais ele se aproxima da máquina, mais ele desenvolve a máquina, mais ele se distancia do humano e mais se aproxima do frio, né? do insensível. Vocês vão notar, se vocês assistirem o filme, que talvez o monstro, o alien, não seja a criatura mais perversa do filme. Eu acho que os seres humanos eles são mais perversos, porque o alien, né, ele está tentando sobreviver e está tentando preservar a própria espécie, ao ponto que nós, seres humanos, nós não fazemos isso. Nós somos criaturas que crescemos e nos desenvolvemos em função de quê? Né? De sobrepujar a nossa própria espécie. Então aquelas pessoas são colocadas na nave, elas são sacrificadas porque a empresa quer lucro, quer dinheiro, quer ganhar com a presença dessa criatura, desse monstro, desse alienígena. Então assim, as pessoas, na verdade o ser humano de uma maneira geral é colocado assim, que ele é mais cruel do que aquela criatura horrorosa, apavorante, que ataca de qualquer canto daquele escuro, corredor, do teto, de uma forma tão atroz. Então assim, assistam o filme. Assistam. Mesmo que você já tenha assistido, assista de novo. Sabe por quê? Porque o Alien ele é dessas obras que cada vez que você vê, você vai notar alguma coisa que você não tinha notado no outro filme. É incrível, gente. É muito bacana. Olha só, eu vou ficando por aqui, tá? Se vocês tiverem gostado do bate-papo curto e breve, por favor, apertem no link lá, diga que sim, que gostou, e se inscreva no canal. Tá legal? Porque assim, isso vai ajudar.
que eu vou estar aqui outras vezes, a gente vai conversar, tá? Então, o Além da Zona do Crepúsculo se despede por aqui, tá? Olha só. Valeu. Tchau.